Bom, pessoal, esse vídeo é para falar um pouco sobre função polinomial do primeiro grau, para tentar ajudar vocês a compreender um pouco desse tema, um tema que já foi visto anteriormente no início do uso dessa plataforma digital. Então, se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha no material também que tem algo falando, tá? Função polinomial do primeiro grau, também chamada de função afim. É toda função desse tipo aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Essa aqui é a forma genérica dela, tá? Sendo que o a e o b são números conhecidos e o x é a variável. Também pode ser usado no lugar do f de x, tá? Pode ser usado o y. Ela pode vir escrita assim também. Y é igual a x mais b, tá? Y e f de x representam a mesma coisa, representam a variável dependente, ok? Um exemplo de função afim. F de x é igual a 2x menos 3. F de x é igual a 2x menos 3. É um exemplo de função afim, ou função do primeiro grau. Como a gente define isso? O expoente do x aqui é 1. Então, ela é uma função do primeiro grau ou também função afim, tá? Nessa função aqui, nós podemos encontrar os valores de a e b, tá? Nesse caso, o a vale 2 e o b vale menos 2. Vão surgir exercícios aí, questões que vai ser necessário encontrar esses valores, ok? Isso é um dos exemplos. Então, nesse exemplo aqui, o a é 2 e o b é menos 3. Outro exemplo aí. F de x é igual a menos 5x mais 2. Tá? Nesse exemplo, o a é o menos 5 e o b é o 2. Ok? E para terminar, mais um exemplo aí. Menos x. Nessa função aqui, o a é igual a menos 1. Por que menos 1? Se não tem nada antes do x, né, quer dizer que é 1. Então, menos 1 e o b é 0. Uma observação importante. O b pode ser 0 nessa função afim, mas o a nunca pode ser 0. Por quê? Se o a for 0, vai zerar essa parte do coeficiente, vai zerar o coeficiente que vai ser 0, e com isso vai zerar o x vai sumir, não vai ter x. Então essa igualdade deixará de ser uma função. Portanto, é muito comum que nós encontremos isso aqui, ó. Y é igual a x mais b com a diferente de 0. Em alguns problemas, vem assim, considere a função polinomial do primeiro grau y é igual a x mais b com a diferente de 0, porque o a nunca pode ser 0. Vamos falar agora um pouco sobre as atividades. Eu vou explicar alguma coisa sobre as atividades. A atividade número 1 é para escrever 3 exemplos de situações reais que podem ser modeladas através de uma função polinomial do primeiro grau. Vamos escolher 3 situações que podem ser utilizadas funções do primeiro grau para representar estas situações. Atividade 2. De acordo com a definição, uma função polinomial é representada por f de x é igual a x mais b com a diferente de 0. Escreva as seguintes funções dados a e b. Então, deu o valor de a e b para a gente escrever a lei da função, tá? Sendo que a lei da função é essa aqui. F de x é igual a x mais b, ok? Então, a lei da função vai ficar assim. F de x é igual. No lugar do a, vamos colocar o número 2, que é o valor dele. 2x. No lugar do b, vamos colocar o número 3. Então, essa aqui é a resposta da letra A do número 2. F de x é igual a 2x mais 3. Foram dados os valores dos dois coeficientes para que a gente encontrasse a função. A questão número 3. Dadas as funções, identifica o valor de a e b. Então, isso aí é o contrário. O exercício deu a lei da função para identificar o a e o b. É o contrário do exercício número 2. Então, nesse caso aqui, o a sempre é o número que acompanha o x. Então, o a é 2.
E o b sempre é o termo independente, o número que está sozinho. Mas nesse caso, não podemos esquecer que tem um sinal de menos. Então, o b não é 5, e sim menos 5. A questão número 4 é só para definir quais funções são afins, ou seja, quais funções são do primeiro grau e quais não são, e justificar a resposta. A questão 5 foi dada uma lei de função aí. f de x é igual a 2x menos 3, ok? E pediu para determinar algumas funções aí, alguns valores. Na letra A, tá assim, f de 1. Tá? Ou seja, está querendo determinar o valor da imagem dessa função quando o domínio é 1, ou seja, o valor da função para o x igual a 1. Então, a gente vai substituir aonde tem x pelo número que está dentro do parênteses. No caso aqui é 1, 2 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1 dá 2. E repete o menos 3. 2 menos 3, menos 1. Então, o valor da função para f de 1, ou seja, o valor da função quando x é igual a 1, é menos 1. Então, encerramos aqui esse vídeo sobre a aula 1 das atividades autorreguladas do segundo bimestre, vídeo que fala sobre função afim ou função polinomial do primeiro grau.